Gênesis 33. Gênesis capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Gênesis capítulo 33 e o versículo 18. Quando você encontrar, diga amém. Amém. Diz assim: E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém? É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Feche os teus olhos aí, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração, amados. Vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra para a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala poderosamente nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. A história do Jacó é uma história que ela vai trazer momentos de alegria, momentos também de tristeza. É uma história parecida com a história de muitas pessoas. Essa parte da história aqui do capítulo 33 é quando ele volta para a sua terra. Quando ele saiu de Canaã, se você já leu sobre a história do Jacó, ele saiu de Canaã porque mentiu para o seu pai. E o seu irmão, Esaú, queria tirar a vida dele. Pronto, ele saiu da sua casa por isso. Saiu às pressas, com a mão na frente e outra atrás. E saiu de Canaã para ir morar na Mesopotâmia, com seus tios. Daqui a pouco vamos falar deles. E o que aconteceu? A mãe do Jacó, quem poderia me falar o nome da mãe do Jacó? Todo mundo de uma vez? Não? Pode falar. Rebeca. Pronto, a Rebeca. A Rebeca, amados, ela ouviu o esposo dela, o Isaac, que já estava velho, já não enxergava mais. Ele chamou o seu filho Esaú, que era realmente para ele o preferido, e falou para ele que iria abençoá-lo. Já estava perto da sua morte, que ele saísse dali e trouxesse uma caça para ele. A sua mãe ouviu. E anteriormente, o Espírito Santo já tinha revelado para ela que Jacó seria mais importante do que Esaú, apesar dele não ter nascido primogênito. O primogênito era o Esaú. Eles nasceram no mesmo instante, só que o Esaú saiu antes do útero da mãe dele. Então ele era o primogênito. Então ele se disfarça como se fosse o seu irmão. E aí o pai dele abençoa ele, ao invés de abençoar o seu irmão. E quando o seu irmão descobre essa trama, quer tirar a vida do Jacó. Então ele tem que fugir ali. Mas quem pediu para ele fazer isso foi a mãe dele, a Rebeca. E a Rebeca, se o Esaú era o seu preferido, a Rebeca, o preferido dela era Jacó. Então Jacó saiu dali, fugido.
para morar na Mesopotâmia. E ele volta agora 20 anos depois, esse relato que nós lemos aqui. Só que aconteceu uma coisa trágica. Qualquer dia vamos tirar para falar desse assunto. Quando você toma uma atitude sem pensar, vai trazer consequências. A Rebeca, ela teve que deixar o seu filho ir embora, fugir. E foi o último dia que ela viu o seu filho. Sabia disso? Quando Jacó voltou, a Rebeca já estava morta. Às vezes você quer ajudar, você faz é prejudicar. Amados, ajudar alguém com mentiras, não faça isso. Não adianta mentir. É bom falar sempre a verdade. Por causa dessa atitude dela, de enganar o seu próprio esposo e usando o seu filho, foi a última vez que ela viu o seu filho. 20 anos depois, quando ele voltou, ela já estava morta. E agora o Jacó, quando ele sai de casa, no meio do caminho, ele faz uma promessa ao Senhor, um voto ao Senhor, e pede para o Senhor abençoar tanto a ida dele, mas também a sua volta. Desde o início, desde o princípio, o desejo do Jacó não era morar na Mesopotâmia, era estar morando em Canaã, na sua casa. Ele morava ali, era ali onde estava a sua família. E ele faz um voto com o Senhor, e 20 anos depois ele está ali de volta. Veja que quando você lê a palavra e você vai observando os detalhes, você começa a compreender, amados. Pastor, por que o escritor ele deixou esses detalhes aqui? É para que a gente compreenda que Deus ele não faz nada por acaso. Vamos ver aqui essas entrelinhas. Capítulo 33, versículo 18. E chegou Jacó, como foi que ele chegou? Salvo. Depois de 20 anos, Deus conservou ele em vida. Hoje eu e você, amados, estamos ainda vivos. O Senhor ele nos conservou nas nossas idas e vindas. Graças a Deus que hoje você chegou no lugar correto. Estamos na casa do Senhor. Mas teve muitas idas e vindas na nossa vida. O Senhor ele nos conservou. Graças a Deus por isso. Outro ponto também importante. Chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Preste atenção, ó, que está na terra de Canaã. O escritor deixou bem claro isso. E o que foi que ele fez aí no versículo 19? Ele comprou uma parte do campo. Uma atitude profética. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi tirar o dinheiro do bolso e comprar um terreno ali. Ele falou: meu amigo, a minha casa é aqui. Ele comprou um terreno em Canaã, para demonstrar, amados, no mundo espiritual, que o lugar que ele deveria morar seria onde? Em Canaã. A casa dele era em Canaã. Então a primeira coisa que ele fez, quando ele voltou salvo, ele comprou um terreno para fazer a sua casa ali. Ali era o lugar para ele morar. E depois, versículo agora 20. E levantou ali um altar. Por que ele levantou um altar? Para que ele levantou um altar ali? Alguém poderia me dizer? Para adorar a Deus. E o que mais? Sim, eu quero saber por que ele fez aquele altar. Para adorar a Deus, mas por quê? Para quê? Para cumprir o seu voto. Ele não tinha feito um voto? O Senhor fez a parte dele ou não? Trouxe ele de volta, salvo ou não? Então ele tinha que fazer a parte dele, cumprir o seu voto. Já imaginou essas atitudes proféticas? Às vezes a gente lê e esses pontos às vezes passam desapercebidos, mas são importantes ou não?
Ele comprou um terreno ali, e ali ele já fez um altar, e já cumpriu o seu voto. O que é que ele estava dizendo ali? Que aquele ciclo já estava fechado, agora ele ia viver um novo tempo. Deu para entender? Mas pastor, o capítulo 33 de Gênesis já é o fim da história. Como começou essa história? 20 anos antes. Você já assistiu aquele filme? Que começa o filme do fim, aí depois você tem que assistir do começo para que você compreender o fim. É exatamente o que nós vamos fazer. Capítulo 33 já é o fim da história, quando aquele voto ele se cumpre. Mas vamos voltar antes. Aquele já estava nas vindas, e a sua ida, vamos ver. Capítulo 28, ainda do livro de Gênesis, versículo 18. Nesse momento aqui, mas é o momento que ele saiu de casa, estava fugindo do seu irmão, tá certo? Quem encontrou aqui? Diga amém. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira. O travesseiro dele era uma pedra. Eu não sei se você já passou um momento estreito assim. Um travesseiro de pedra eu não usei ainda não, mas já passei momentos também difíceis. Não é assim a nossa vida? Há situações, amados, que a gente mesmo se mete nelas. Há problemas que foi você que arranjou, aí você tem que se submeter. Aquele problema que ele estava vivendo, é óbvio, ele estava obedecendo a sua mãe. Mas vamos lá, capítulo 28, aqui. A pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olhe para mim. Então quer dizer que Deus ainda não era o Deus dele? O Deus do Abraão, do Isaac, ainda não era o Deus de Jacó? Era ou não era? Não. Era o Deus do avô dele, do pai dele. Mas você sabe que a fé é algo individual. A pessoa, quando ela entrega a vida para o Senhor, é uma coisa que ela que tem que fazer. Ninguém pode fazer isso por ela. Então, apesar dele conhecer a fé do seu avô e a fé do seu pai, o Deus do seu pai e o Deus do seu avô ainda não era o Deus dele. Ele fez um voto agora: meu pai, se o Senhor realmente me ajudar e eu voltar para a casa do meu pai, se o Senhor me der comida para comer e vestes para vestir, o Senhor será o meu Deus. Eu pergunto, ele voltou ou não? Voltou, que a gente leu nesse instante. Volte aí para o capítulo 33 e o versículo 20, ó. Encontraram aí? E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Por que o Deus de Israel, irmãos? Não, o Deus do pai dele era o Deus de Abraão e o Deus do Isaac. E o Deus de Israel? Quem era o Israel? Não era ele mesmo? Agora que era o Deus dele. O nome dele já não era Jacó, irmãos. Quando ele estava morando na Mesopotâmia, a preocupação maior dele era óbvio, voltar para casa. Mas, meu amigo, naquele momento ele não poderia voltar porque o seu irmão queria tirar a vida dele. 20 anos depois que ele se reconciliou com o irmão, depois que ele lutou com o anjo. Agora veja como é interessante a Bíblia. Ele enganou ao pai, mas quando ele chegou na Mesopotâmia, o tio dele, o Labão,
era mais mentiroso do que ele. O Labão enganou ele. Ele não tinha dinheiro. Uma coisa interessante que aconteceu, maravilhosa para ele, foi ele ter conhecido a Raquel. Quando ele viu a Raquel, foi um amor à primeira vista. Era a prima dele. E ele queria se casar com ela, só que ele não tinha o dote. Aí, eles combinam, ele e o tio dele, Labão, ele vai trabalhar 7 anos de graça, sem receber salário, 13º, férias, nada. Passam-se os 7 anos, e na hora do casamento, ao invés dele se casar com a Raquel, se casou com quem? Com a Lia. A Lia era a mais nova ou era a mais velha? Mais velha. A mais velha significava o quê? O filho mais velho é o quê, irmãos? Ele não queria tanto a primogenitura. Para você ver como Deus, ele não brinca. Ele não queria a primogenitura, acabou se casando com a primogênita. Então ele aprendeu. Quando ele voltou, 20 anos depois, ele não era mais a mesma pessoa não, irmãos. Aí quando ele foi falar para o tio dele: você quer realmente a Raquel? Trabalhe mais 7. Aí ele trabalhou mais 7 anos. Só aí foram 14 anos. Aí depois ele queria crescer mais. Aí o Labão perguntou para ele: qual é o salário que você quer receber? Não quero receber em dinheiro, quero receber no próprio rebanho. Se nascer um carneirinho todo branquinho, é do senhor. Se nascer um carneirinho todo pretinho, é do senhor. Se nascer malhado, é meu. Aí o Labão fechou. Fecharam. Aí quando nascia aquele magrinho, era branquinho ou pretinho, era do Labão. E o saudável de quem era? Do Jacó. O Jacó começou a crescer. Aí o Labão chegou para ele: esse acordo aí está errado, vamos mudar. Agora o branquinho ou o pretinho é seu, o malhado é meu. Aí nascia ao contrário. Todo mundo ali, irmãos, compreendia que tinha uma coisa diferente no Jacó. Tinha, era a bênção de Deus. Ele não tinha feito um voto? Ele tinha feito um voto, irmãos, com o Senhor, para Deus ajudar ele nas idas e vindas. Aí teve um momento em que esse Deus vai falar para ele: chegou a hora de você voltar. Mas aquela preocupação dele: e o meu irmão? Será que ele ainda tem ódio de mim? Ainda quer tirar a minha vida? Aí você sabe, amados, que não aconteceu nada, e eles vão se reconciliar. Talvez um dia vamos falar também desse assunto. Mas não aconteceu nada. Então ele volta para a sua casa. E aquele voto que ele fez, tudo aconteceu como Deus prometeu. Volte aqui para o capítulo 28, a partir do versículo 10 agora. O que o Jacó, ele não queria, amados, é passar o resto da sua vida ali como refugiado. Ele pensava: eu não sou daqui, eu quero voltar para a minha casa. Hoje, amados, no mundo existem 27 milhões de refugiados. Pastor, o que é um refugiado? É aquela pessoa que não pode morar no país em que nasceu. Ela tem que morar em outro país, por causa das guerras, por causa das fomes, perseguição política. Aí a pessoa é expulsa do seu país. Isso, vou falar quantas pessoas da Venezuela tem no Brasil. Desses 27 milhões de refugiados no mundo,
a metade deles tem menos de 18 anos. 6,8 milhões são da Venezuela. 6,8 milhões são da Ucrânia, por causa da guerra com a Rússia. E 6,6 milhões é da Síria. E como o irmão falou, venezuelanos que moram no Brasil, refugiados, 262.500 pessoas. A pessoa que ela não mora no seu próprio país, que mora em outro lugar, ela não se sente bem. Já imaginou se você fosse morar em outro lugar? Emprego está fácil? Para o brasileiro, se nem para o brasileiro está. Já imaginou se você fosse de outro país, não sabe nem falar português direito? É isso que acontece com a pessoa que vem de outro país. Se já está difícil para a pessoa que mora lá, quanto mais uma pessoa de fora. Eu pergunto para você, ela sofre discriminação, preconceito ou não? Sofre, irmão, sofre preconceito, sofre. Porque em qualquer lugar, em qualquer país, a prioridade do emprego, a prioridade da moradia, da saúde, é para a pessoa do país. Se até para a pessoa do país está difícil, então o Jacó, ele não queria mais morar ali como refugiado, ele queria voltar para a sua casa. Capítulo 28 e o versículo 10. Diga amém. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Berseba, Canaã, Harã, Mesopotâmia. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Está vendo aí, ó? Ele não falou que era Deus dele. Esta terra em que estás debaixo, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E o que mais aí? E te farei tornar a esta terra. Diga graças a Deus por isso. Porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Olhe para mim aqui. Naquela noite que ele saiu de casa, saiu, amados, não teve tempo nem de arrumar nada, nem levar um travesseiro ele levou. E no caminho, cansado, meu amigo, ora, ele encontrou, foi ali uma pedra mesmo. Eu não sei como é que ele dormiu. É ou não é, meu amigo? Se dormir com... Rapaz, meu amigo, minha amiga. Mas ele estava tão cansado, irmãos, exausto, a cabeça dele deveria estar a mil. Mentiu para o seu pai, seu irmão queria tirar a vida dele. Aí ele dormiu. Ele teve um sonho e o Senhor falava com ele: olha, Jacó, eu vou estar com você, vou guardar você e vou trazer você de volta. Aí quando ele acordou, ele já fez um altar naquele lugar e fez um voto ao Senhor: meu pai, se o Senhor cumprir aquilo que o Senhor falou e me trouxer de volta para a casa do meu pai, eu não quero morar em outro lugar, eu quero morar aqui, é aqui que é o meu lugar. E 20 anos depois, a palavra de Deus se cumpriu. E quando ele volta, amados, qual é a primeira coisa que ele faz quando chega ali? Foi isso que ele fez? Ele comprou logo um terreno naquele lugar. É aqui.
Amados, foi um ato profético. Às vezes a gente tem que fazer isso para mostrar algo diferente. Então ele já comprou um lugar ali, porque agora ele era rico. E depois que ele comprou um lugar, ele fez um altar ao Senhor para cumprir o seu voto e começar um novo tempo. Não tem esses momentos que a gente tem que fechar? Pastor, eu estou fechando um ciclo. Não é assim que a vida da gente é? Não são idas e vindas? A nossa vida é assim. Terminou um ciclo para começar outro. A partir dali, a vida do Jacó seria outra. Até o nome dele mudou para Israel. Ele disse: o Deus de Israel. Em outras palavras, o meu Deus. Para você compreender que as coisas de Deus não são por acaso. Deus, ele muda as coisas, mas o Jacó, ele teve que mudar também. O Jacó agora não era mais aquela pessoa. O que ele enganou, ele também foi enganado. Ah, mas eu quero a primogenitura. Ah, você quer? Está aqui. Está aqui ela. Não é isso que você quer? Você não quer a primogênita? Não, eu quero a Raquel. Não, primeiro é com essa daqui que você tem que se casar. Aliás, já se casou. Quando ele viu, já era casado. O Jacó achava que era aquela pessoa que levava vantagem em tudo. Quando ele conheceu Labão, esquece. Mas ele cresceu ali, amados, sofreu demais, mas Deus fez com que ele saísse de lá riquíssimo. Os rebanhos que nasciam eram tudo para ele. Vamos trocar, os malhados agora são meus, Jacó. Tá bom. Aí quando nascia, o mais saudável já ia para o Jacó. E aí teve um momento que não dava mais. Aí Deus falou: não, Jacó, chegou o momento de você voltar para casa. E o que significa, pastor, voltar para casa? Voltar para casa é ter paz de novo. É você ter alegria de novo. Pastor, não aguento mais. O meu lugar não é esse. Eu quero voltar para minha casa, voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a família. Cada pessoa, essa palavra, ela tem um significado diferente. Eu quero voltar, pastor, a ter mais comunhão com Deus. Eu quero voltar a ter comunhão com os meus filhos, com a minha esposa, não sei. Mas, pastor, do jeito que está, é que não pode continuar. Não quero mais assim, pastor. Então Jacó, apesar de ficar tão rico, ele poderia pensar assim: mas Deus, aqui eu tenho prosperado, para que eu vou voltar para casa? Não era assim que ele poderia falar? Mas no momento que Deus falou para ele, era isso que ele queria a todo tempo. Ele chegou para a esposa dele, a Raquel, a Lia, falou para elas: olha, vamos voltar para a minha terra. E elas vieram com ele. E é assim que Deus faz, amados: voltar para a sua casa, voltar para a sua família. Vamos ver aqui os salmos. E também as promessas do Senhor. Para se cumprir a promessa de Deus na vida do Jacó, foram 20 anos. Mas ele viveu o cumprimento da promessa, mas também fez a sua parte. Vamos ver aqui o Salmo 126. Esses salmos aqui fala do momento em que o povo de Israel, eles estavam presos como cativos na Babilônia por causa da sua desobediência. Pastor, e quem foi que libertou eles? Foi um homem chamado Ciro. O Ciro, pastor, era o rei de Israel? Não, era um rei Medo-Pérsia. E quando ele tomou posse do reino, ele assinou um documento e falou: vocês de Israel
se querem voltar para casa, podem voltar. 70 anos depois. Se alguém, amados, falasse para qualquer pessoa que isso poderia acontecer, ninguém iria acreditar. Mas aquela notícia chegou para eles: olha, se você é de Israel, se você tem a cidadania de Israel, se você é de uma família de Israel e quer voltar, você está livre para voltar. Vamos ver o que eles disseram com isso. Salmo 126, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ele disse, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, Sião é Canaã, tá bom? Estávamos como os que sonham. Olhe para mim aqui. Você alguma vez já passou por uma situação como essa? De você ficar tão feliz, tão feliz, tão feliz, que você parece que está sonhando? Todo mundo tem que passar pelo menos uma vez por isso, irmãos. Pastor, foi uma coisa tão incrível que eu nem acreditei. É isso que Deus faz, irmãos. Agora é interessante, né? Olha aqui, ele diz aqui: quando Ciro trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. É isso que está dizendo a Bíblia? Diz aí que foi o Ciro. Quem assinou o decreto foi o Ciro. Ele tinha autoridade para fazer isso? Tinha. Mas quem estava à frente era o Senhor. Então, o homem, ele pode beneficiar você sim. E você deve agradecer, mesmo que ele seja um ímpio. Mas sempre, amados, você deve reconhecer que foi o Senhor que usou aquela pessoa para honrar você. Da mesma forma também, aquela pessoa que quer prejudicar você, é que o diabo está atrás daquela pessoa para prejudicar você. Então eles reconheceram que voltaram para Israel porque o Senhor libertou eles. E eles dizem aqui, vamos lá de novo. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então, espiritualmente, amados, estávamos cativos do diabo por causa do pecado, mas o Senhor, Ele nos tirou do cativeiro e nos trouxe de volta para a casa do Pai, para a presença dEle, amados. Já imaginou? Aquele rapaz da parábola que saiu de casa e gastou todo o dinheiro do pai e trabalhava cuidando de porcos. A comida dos porcos não era dada a ele, mas ele voltou para casa. Falou: não é para mim ter saído da minha casa. E ele voltou e o pai o restituiu. Era isso que o Jacó ele queria. Como eu falei para você, algo negativo foi ele não ver mais a sua mãe, a mãe dele que ele amava tanto, por causa de uma atitude errada. As atitudes que a gente toma, Deus, Ele vai nos guardar? Vai, porque Ele guardou o Jacó. Mas a atitude que a pessoa toma tem uma consequência. Naquela época não poderia se comunicar, não tinha internet, não tinha cartas. Talvez custava 1 ano, 2, para receber uma notícia. Olha, Jacó, chegou a notícia agora lá de Canaã. Teu pai, teu irmão, o Esaú fez isso, fez aquilo, a tua mãe. Ele recebia notícias.
perdidas assim, de ano em ano. Talvez um dia vamos tirar um momento para falarmos disso aí. Certas atitudes que nós tomamos, amados, por impulso. Às vezes a pessoa toma uma atitude pela emoção. Quem diz o que quer? Quem já ouviu isso aí? Quem diz o que quer, ouve o que não quer, meu amigo. Cuidado, nessas suas atitudes emocionais, pode colocar tudo a perder. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei como está as tuas indas e vindas, não sei como é que você está, pastor. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu quero voltar para a minha casa, quero voltar a ter paz no coração, quero voltar a ter sabedoria como eu tinha antes, quero voltar a ter um relacionamento de uma forma correta com meus filhos, no meu casamento. Não sei, amados, como está as tuas indas e vindas, mas o que eu sei é que da mesma forma que o Senhor ajudou Jacó, Ele é o mesmo, e Ele quer nos ajudar também. Ele quer nos guardar, tanto o nosso ir como o nosso voltar.